E aí, True Top, seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, o momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Tem um QR Code aí no seu vídeo maravilhoso. Mais uma segunda-feira maravilhosa, diretamente aqui do Reino Unido, Privada Adentro, todas as segundas, aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa um like. Vamos falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Se você ainda não conhece o melhor pão de queijo interplanetário, www.bets.uk. Só entrar aí no site, são vários produtos brasileiros, eles entregam em todo o Reino Unido. Tem coxinha, tem quibe, tem bolinha de queijo, tem churros, enroladinho de salsicha, para você que quer fazer uma reunião com os amigos. Todos os produtos da Bets já são pré-assados, então é muito fácil de você fazer, só usar a sua airfry ou o seu forno. Prático, tem todos os detalhes na parte de trás dos produtos. No site, você usando o meu cupom de desconto REIPERMUTA10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. E nas compras acima de 60 pounds, a Bets ainda entrega de graça para todo o Reino Unido. www.bets.uk e segue a Bets lá no Instagram, @bets.uk. E se você mora aqui no Reino Unido, tem uma moto, está pensando em comprar uma moto, entre em contato com a GetFix Motorcycle. São 2 unidades para você, uma no NW2 e uma no E1. Na GetFix Motorcycle, do NW2 ainda tem um lava-jato e o pit stop lanche para você comer enquanto você espera sua moto ficar pronta. E se infelizmente você sofreu um acidente, a GetFix Motorcycle tem um e-cover 24 horas. Só entrar em contato direto pelo Instagram ou pelo telefone na bio deles no @GetFixMotorcycle. Só entrar em contato aí com a GetFix, meus amiguinhos. E para você que tem uma empresa ou se você é um influenciador, está precisando de uma ajuda na criação do seu conteúdo ou se você quer fazer um lançamento de um produto, entre em contato com a GA Market no www.gamarket.uk. Tudo que você precisa, todas as informações, tem uma equipe lá que vai te responder na hora. www.gamarket.uk. Então vamos lá, meus amiguinhos, para mais um programa maravilhoso. Estou muito feliz que já é uma pessoa que eu também não conheço, então eu fico muito mais feliz. Vanessa, se apresenta para mim e para as pessoas. Muito obrigado por ter cedido o seu bem mais precioso, que é o tempo. Verdade. Não, prazer, né? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar conectando com pessoas novas. Nunca a gente não se conhecia pessoalmente, mas já te seguia nas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Bentley. Estou aqui em UK 24 anos, casada, 20 anos, mãe de 2 meninos, um de 15 e um de 12. Sou bancária, né? Então já trabalhei no mundo financeiro mais de 10 anos. Sou diretora da Rádio Mais Brasil UK também. E agora estou entrando na política e sou vereadora de Swindon. Então, mais um. Ah, é? Cara, mas tu já foi eleita ou você vai se Já fui candidatar? eleita. Carai, Já que fui eleita, já top. fui convidada, na realidade, né, a participar do corpo de conselheiros de Swindon. Então, estou muito feliz com essa minha nova jornada. Caralho, eu gostei. Política, meu carro é forte. Então tá bom. Na realidade, Guilherme, eu acho assim que quem fala, eu não gosto de política, o mundo ele é regido pela política, não tem como você não gostar. Ou você desinteressa pela política e depois não reclama das coisas que acontecem, ou você engaja e tem uma voz, que foi isso que eu quis fazer. Foda. Vanessa, a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é qual que é a sua primeira lembrança? Então, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, muito boa. Você quer uma lembrança mais, assim, nostálgica ou uma lembrança mais macabra? A que você quiser contar, pode contar as duas. Então, Qual que é a nostálgica? a nostálgica é que eu sou os anos 80. Então, assim, lembrança que eu tenho vivamente é a minha mãe encerando na casa. Lembra aquela coisa de encerar a casa com aquele O chão era como era? O chão era vermelho, chão vermelhão? vermelho, vermelhão? E qual que é o estado que você é? É Goiânia, capital, né? Então, minha mãe encerava a casa todo sábado. Tinha aquela coisa de encerar a casa. E aí ela colocava os sofás em cima um do outro, assim, sabe? Aquelas Caralho, poltronas. tua mãe era raiz. Lembra daquelas poltronas antigas? Tinha um sofá assim, depois tinha 2 poltronas. Era Com braço de madeira com ou braço braço... de
coberto, mas antigamente era de madeira. Aí minha mãe mandou reformar para ficar Ah, mais chique. Aí colocou assim de marrom, aqueles marrom corino, sabe? Aí ela colocava em cima e me colocava em cima né, do sofá, então eu ficava bem em cima e eu ficava assistindo Chacrinha. Então eu lembro bastante. Isso aí nós estamos falando de 1982, 83. o chãozinho vermelhão não é que doideira. Então minha mãe toda a vida muito obcecada com casa. A lembrança que eu tenho é da minha mãe limpando a casa, né? Fazendo o esfregão. E eu assistindo Chacrinha. Então eu lembro do Chacrinha. Adorava o Chacrinha. Então era um passatempo assim que eu gostava bastante. E a lembrança macabra que eu tenho também é que eu sempre fui uma criança, não tenho medo de nada, de defunto, de nada, de cemitério, e sempre fui muito curiosa. Meu pai, político, Guilherme, lá no nosso estado, né, lá em Goiânia, muito conhecido no bairro, então um líder comunitário, e aquela coisa antigamente, lembra? Morreu alguém, chama lá o seu Norberto, que ele vai trazer aqui alguma coisa pra gente, porque tinha que fazer chá de erva cidreira, tinha que levar Tinha um biscoito, ritual. tinha um ritual, entendeu? E dentro desse ritual, as crianças todas participavam. Porque tinha biscoito e chá de Tinha camomila. comida para comer e as crianças participavam. Não tinha essa coisa. Hoje, meus filhos nunca foram, né, participar de velório, né? Tanto é que aqui em Inglaterra não tem. Mas, assim, é uma coisa que no dia de hoje eu teria um filtro com os meus filhos. Provavelmente não levaria. Mas eu, muito para frente, onde minha mãe e meu pai iam, eu tava junto. E cheguei, infelizmente, teve um acidente de motorcycle accidente de um rapaz que veio a falecer. E eu entrei no velório, a noiva chorando no caixão. Eu já sentei no colo da noiva, fiquei com dó Tipo, dela, consolando. e sentei no colo dela. E o caixão aqui. Aí ela beijava. Aí eu beijava. O morto? Aham. Caralho, parabéns. A criança boa demais. E minha mãe de lá, assim, ó. Não podia gritar, né? Porque tava no velório. E minha mãe assim. E aí ela rangia os dentes, falava, Nessa, vem cá que eu vou te matar. Ela fazia assim. E eu aqui, aí a moça chorando, e eu, né, limpava ela, e eu abraçava. E a moça também pensava, quem que é essa menina, gente? Ela tava desnorteada. Não sabia quem que era. Então, são lembranças. Já ficou beijando o Eu motoqueiro fiquei defunto. beijando, ela beijava a mão dele, e eu não esqueço eu não esqueço do rosto do rapaz e das mãos, que a mão estava cortada de ponto. E sabe ainda que eu me lembro bem de levantar aquela redinha. Ah, mano. Gente, é um absurdo, não é? Mas, porra, anticorpos. Tu levantou a redinha e pegou no morto? Beijei ele. Eu não peguei. Eu beijei. A noiva sem entender nada. Eu me senti... Será que é filha dele? Isso, às vezes a pessoa, gente, quem que é essa menina? É a filha que ninguém sabia que ele tinha. Mas assim, Tua mãe não te bateu não esse dia? ela me bateu. Com certeza ela me bateu. Ela tava de lá, aí eu fiquei aqui com medo de ir lá porque eu ia apanhar. Então eu fiquei sentadinha aqui no colo da mulher, carinha nela, né? E toda a moça, não lembro o nome desse pessoal, moravam perto da gente, assim, 20 minutos perto da nossa casa. Mas então, assim, lembranças macabras da Vanessa E Bento. qual que era a arma que sua mãe usava pra bater? Era chinela, era a mão usada mesmo. A chinela havaiana que reinava mesmo, né? Não dói, não. Chinela havaiana. Mas, graças a Deus, eu não fui muito, assim, de apanhar, não. Arteira, não? Arteira foi. Não, era sempre custosa, assim, mas não... Como diz no Goiás, custosa, né? Gostosa, é bom. Mas como eu sou a caçulinha... Ah, mimada. eu Vocês sou estão a quantos irmãos? caçulinha. Então, só 3. Então, Só? Só 3. É, irmão pra caralho, Vanessa. Calma lá. Não, só 3. Com você são 3 ou você mais 3? Não, comigo 3. É bastante 2. gente. Não, mas imagina, anos 80 não é. A televisão a chacrinha tava funcionando, moleque. Tá. Mas tem uma diferença bem grande entre os meus irmãos, diferença de 11 e 12 anos. Então,
Imagina, né? Então fui muito mimada. Então apanhei aquela palminha, aquela assim, mas não fui assim, Não né? tomou uma surra de verdade. E, claro, convivi muito com meus sobrinhos, que é o Neto, o Brasil é meu sobrinho. O quem? Ó, o Neto, João? O Neto, Norbertinho? o Norbertinho é meu sobrinho. Então, ele é o nome do meu pai, Norberto Neto. Caso. Então, o Netinho, né? Então, entre eu e o Neto são 9 anos de diferença. Ele é 9 anos mais novo? Mais novo. Caralho. Tu tá acabado, tá, Neto? Vou só te falar aqui, mãe. Tá, não. Já que tu vai assistir aqui. O Neto, então Caralho, o moleque convivi. envelheceu. Puta que pariu. Titia. Vanessa, ninguém fala que tu é 8 anos mais novo que ela, não, tá? Só pra você saber. Então, pessoal Vai fala. tá destruído, pô. Tem muito trabalho, né, Norberto Neto? Tem muito Londres trabalho. bateu nesse menino. A rádio traz aí umas pelancas, né? Noites mal dormidas. Ai, que maravilha. E aí tu estudou lá, em Goiânia? Então, estive em Goiânia, né? A minha a vida acadêmica, como claro, lá, então, primeiro, segundo grau. Qual que era o nome da tua escola? Comecei jardim, né? Infância, Centro Educacional Gente Importante. Tu tava com vergonha de falar o nome da tua escola? Não, é porque me remete muitas risadas. Esse nome é bom, tá, gente? Centro Educacional Gente Era o jardim? Importante. Jardim. Gente importante, só os moleques comendo cola, fazendo bolinha de papel crepom e plantando caroço de feijão no... Não, e molhava o papel higiênico e jogava na parede também. Isso é muito bom. É público? Não, Era particular? Então, bem feito. Tava pagando. Particular. Se fosse público, eu ia ficar meio com raiva. Particular, e depois saí de lá, fui para uma escola estadual, porque lá fechou. Mas ficou lá até que sério? Fiquei até a terceira. Terceiro? Então já não tinha Do lanche? maternal. Tinha lanche? Não, aí tinha lancheira, né? Era particular. Tinha que levar lancheira? Tinha que levar lancheira. Sua lancheira era de plástico ou de metal? A minha lancheira era de plástico, aí tinha um lugarzinho assim de colocar O suquinho. o suquinho do lado aqui, ó. Teu copo era de luazinha? Não, era da Xuxa. Não, mas então, tem vários canudos, né? Tem o copo que é circo. Isso, aí você abria, aí o canudinho saía. Mas você virava ele assim? Não. Você sabe qual que é isso que eu tô falando? Eu sei. Não, o meu era era vermelha. Aí você puxa assim, Eu aí sei. o canudo é meio quadradinho. Esse aí, não seu, aquele né? do lado. Eu sei o que você tá Esse falando. que roda. Mas você é novo, você não é dos anos Tô 80, enxuto, né, meu como parceiro? eu. Neto Brasil. Então, Neto, Eu sou tem que velho, procurar caralho. a estética do onde que o Guilherme tá indo. Eu quero Tranquilão, saber. né, porra? Eu sou desse tempo aí, caralho, vai. Então, papel Chamex. Papel, como é que é o nome desse negócio? Foi a primeira droga da criança? Mimeógrafo. Eu cheirava. É, A professora dava sim, a prova e a gente cheirava. A primeira droga da criança é mimeógrafo, gente. E as borrachas cheirosas também, lembra? Borracha apagar. Borracha, calma, tu tá comendo borracha? Não, é cheirosa. Tinha cheirinho. Mas era cara. Elas eram Então, caras. aqui tem várias borrachas. Tem a borracha branca, Faber-Castell. Não é aquela, não. Qual que é? Tem Era a de duas cores, que é Mercury. Nossa, aquela ali é horrível. Que é laranja e azul. Cara, não paga nada. Ela rasga a folha, mas não rasga, Não, eram umas. Lembra que tinha umas que era bem meia, assim, posh, branca, da Faber-Castell, que tinha o encape verdinho. Lembra? Sim, não cara. aquela. Eu tô falando de uma que ela era grossona também, assim, e geralmente tinha um desenho em cima e ela era cheirosa. Não sei se você lembra. Não, a cheirosa. Ela era bem. Aí tu estudou até a terceira série. Estudei até a terceira. Aí fui pra escola estadual, onde o Neto estudou, que te contou. Ah, não, o Neto te contou a história lá da outra escola. Mas padaria. E aí eu fui pra escola estadual, fiz um ano lá. E depois eu fui para outra escola estadual fazer o antigo ginásio, né? Que é da 5ª à 8ª série. Ensino fundamental. Que é o fundamental. Aí fui para 5ª, 8ª série. Qual que era o nome dessa escola? Aí tem um apelido que chama Bacatão. É bom, deve ser boa essa escola.
Abacatão, uniforme verde, então era Abacatão. Público com uniforme verde? Público, uniforme verde. Como é que chama? Colégio Estadual Irmã Gabriela. Então é tudo ali na região Tinha mesmo. lanche? Tinha lanche, merenda, né? Tinha merenda. Tinha. Eu comia merenda? Comia, né? Quem vem da escola Eu particular? comia. Não, mas eu comia alguma Vanessa. merenda. Eu não gostava de Vanessa. sardinha. Sabe, macarrão com sardinha, eu não gostava. Nossa, delicioso. Eu não gostava de Nossa, eu macarrão com raspava até o sardinha. prato. Agora o arroz que vinha com as coisas eu gostava. O que mais, Vanessa? Bolacha, tinha bolacha com chá, parece. Eu não lembro muito bem. Porque você não comia, Vanessa. Eu não comia, realmente, eu não comia muito, não. Eu comia alguma coisa. Mas as tias. Tu levava lanche sempre? Não, lá tinha cantina. Tinha cantina, não, mentira. Tinha uma cerca. Aí o pessoal vendia, Pode sabe? crer, vem do lado de fora. Do lado de fora, e a gente comprava. Tipo os biscoitos que eles mesmos fazem, não vendia coisa industrializada, né? Tipo Não, era bolinho. tudo feito na hora ali. E como ali no conjunto eu era muito conhecida, a filha do São Alberto, Tinha conta, né? então eu tinha a continha do mês. Então aí minha mãe, né, a gente tinha uma conta do mês assim, aí ficava lá, não sei, não lembro quanto. A Mas... Patricinha da escola pública. Né? Não era E tu Patricinha, não. sentava onde? No fundo, eu Você sou do tinha conta, fundão. Vanessa. Na tiazinha que vende biscoito de queijo. Não, eu sou do fundão. Eu sou da turma do fundão. E tu lembra alguma história da escola? Muitas coisas do fundão, as professoras daquela época praticamente agrediam o aluno, né? Então jogava coisas no aluno. Coisas é o apagador, gente. Apagador, giz. Giz não machuca. Apagador é uma boa arma. Eu já tive professora que tirou a chinela e jogou também. E eu sempre fui do fundão. E sempre fui conversadeira. Atrapalhava mediana, muito mediana, assim, de notas. Nunca fui a pior, mas também nunca fui a melhor. Tinha algumas áreas ali que eu gostava, que sempre... Áreas de humanas eu sempre fui muito boa. Mas só isso. Agora, matemática, eu colava. Gente, quem cola sai da escola, porque eu saí. Parabéns, Vanessa tem dois filhos, tá? Viu? Lançou pras crianças. Mas eu falo pra eles colar. Eu falo. Eles não colam. Eles têm medo. Eu falo, cola. Não, mam, não pode. Lá eles olham, porque aqui é diferente mesmo, né? Mas eu colava muito. Colava muito. Um advice para todo mundo: colem. Porque eu colei, ó. Deu certo. Deu certo. Eu venci na vida. Mas é um advice de você colar, é uma arte. Não, você tem que Não ter... é sobre você pegar o conteúdo do amigo. Você vai criar uma coisa Essa borracha da Faber-Castell, que tinha o protetor, a cola era ali. Entendeu? Tem várias. Né? Vocês são iniciantes, né? E... Vocês nunca colaram antes da mesa? Você vai sentar, já tinha a cola? Num dia pra trás? Lembra daquele papel que é transparente? Papel de seda. Escrevendo no papel de seda? É. Vocês estão vacilando, galera. Então, o amiguinho da frente não fazia a prova e pra trás? Não, o amiguinho da frente é mais burro que eu. Se eu fosse colar dele... O divino, às vezes o divino sentava na minha frente, divino, e com a letra pequena, porque olha aqui, gente, eu uso óculos. Uma letra pequena. Desde sempre seus óculos? Desde sempre. Eu espetava ele com a caneta ou com a lapiseira. É por isso que ele não tava te dando. E eu falava, aumenta essa letra. Na ameaça, Vanessa ameaçando o divino, coitado. Então, divino e as meninas, Débora. Então, e por incrível que pareça, as minhas melhores amigas são essas amigas do maternal. Da escola de rico. Da escola, da Centro Educacional Gente Importante. É muito bom esse nome, porra, gente. Vacilou de fechar. Que são as minhas, né, amigas, a Sinara, a Débora e a Gisele. Somos amigas até hoje. E é muito legal. Eu estive no Brasil recentemente e poder contar, né, nossas histórias lá do maternal, Jardim 1, Jardim 2, pré, primeira, segunda, terceira e quarta, porque fizemos a quarta série e fomos, né? E é muito legal. Elas não foram para Abacatão, não? Foram. 2 foram para Abacatão. Aí uma mudou lá do conjunto, mas nós ficamos ainda amigas, que foi a Sinara, e encontrei outra amiga, a Ana Paula também.
E fui contando várias amigas. Tem uma história do abacatão que é bem interessante. Teve uma briga. Começou uma briga na educação física, porque lá tinha uma quadra. Aí eu estudava de manhã, educação física no período da tarde, né? Aí, de novo pra escola, pra educação física? Era assim. Nossa, que inferno. Pois é, e eu não fazia, eu embromava, embromation, nunca gostei de fazer isso. Aí eu ficava amiga do professor, falava, ih, professor. Aí eu conversava com Ficava ele lá. conversando, aula E aí ele, Vanessa, você tá conversando aqui, a aula já acabou, você não fez nada. Ah, pois é, né? Mas tinha um professor de domingos que ele fazia a gente malhar mesmo. E a escola ficava de trás de um morro, um morro assim, florestal bem grande, e ele fazia a gente fazer caminhada lá, correr. Naquela época ele era bem fitness, assim, bem diferente. Tipo hoje. Só que imagina, nos anos 90. O bicho era tipo o Paulo Cintura. Ele era velhão e queria que. Colado, era levando as crianças pra. Professor Domingos. E ele ralava. Então, assim, eu ficava enrolando e quando eu não podia escapar, eu tinha que fazer. E aí aconteceu uma briga, que eu cheguei lá na aula de educação física, umas meninas estavam batendo nas minhas amigas e eu sempre fui uma das mais altas, né, da sala ali. E sempre o quê? Defendia os menores, as baixinhas, né? E aí fui defender, mas para defender você tem que fazer o quê? Brigar? Você tem que dar umas porradinhas. Deu uma porradinha. Essa briga ficou grande, que não era pra ser. Sabe aquela coisa de escola? Aumentando. Né? Briga, 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 briga. Acabou que espalhou. Essas meninas que vieram bater com as amigas minhas, a Débora tava no meio também, foram na casa dessas meninas, o pessoal da escola, que a gente tem nada a ver com isso, e quebraram o registro da casa dessas meninas. A galera da escola foi na casa das que bateram em vocês. É. Mas quem apanhou, quem bateu? Quem perdeu essa briga? Eu acho que as meninas perderam, eu não lembro direito. Porque era umas 5. Era umas 5, 6, assim. Não, era pau a pau. Era 6 desse lado e 6 do outro lado também. Não era. Spice Girls versus Spice Girls. E aí quebraram o registro. Sabe aquela coisa do registro que ficava na frente da casa? Sim, que dá energia. E aquilo ali tornou. E a gente não tinha nada a ver com isso, porque eu não quebrei. Entendeu? Aí o que acontece, Guilherme? A polícia vai bater lá em casa. Porque tu era a filha do polícia. Do seu Norberto. Norbertinho. Seu Norberto, quando a polícia chegou lá em casa, minha irmã, gente, que a polícia tá fazendo aqui? Cadê a filha do seu Norberto? Não, eu sou a filha... Não, a outra. Ela o quê? A Vanessa? Vem cá. Aí eu, né? Eu já sabia, né, Vanessa? Eu sabia. Aí Mas você já sabia que tinham quebrado o registro da casa? A fofoca já tinha corrido? A fofoca tinha corrido, aí eu falei que eu não tinha nada a ver com isso. Aí a mãe da menina falou que não queria saber, que tinha que pagar. Que a mãe da menina tá certa que as crianças vandalizaram a casa dela. E não foi só a casa dela, foi a casa de mais as outras meninas Quebrou também. todos vários registros? Quebrou lá de uns... Porque são todas, moram vizinhas, quebrou umas 3, eu acho. E aí eu saí, aí eu entrei no carro da polícia e fui na casa de cada uma que brigou também. Falei, eu não vou cair nessa sozinha, não. Tu caguetou a Débora e as meninas? A Débora, eu salvei ela. Ela apanhou. Ela chora, sabe? Assim, ela tem medo. Aí eu, pra salvar ela, eu não levei a polícia na casa dela, inclusive a amiga. Eu te salvei. Tá me devendo essa. Tá me devendo essa. Não levei a polícia. Vanessa, a polícia não pode vir aqui, minha mãe vai me matar. Mas das outras eu levei. Tu foi caguete, você sabe, né? Né? Levei. Levei as outras, falei, não, vou cair sozinha, não, vocês vão também. E aí, resumindo, eu lembro que dividiu, sabe assim, dividiu, aí minha mãe fez eu pagar. Minha mãe falou, não, vai dividir, você vai pagar. E aí, tu pagou como? Eu paguei, tipo assim... Com a tua mesada, Vanessa? Eu tinha um dinheiro. Pagou, né, mãe? Tua mãe fazia você trabalhar pra você ter sua mesada? Arrumava casa, sábado. Mãe, você também, né? Arrumava e quanto casa. foi? Tu ficou quantos meses sem mesada?
Nenhum, né, Não, velho? Você é mãe passou um pano. Não. E eu tinha como se diz, o seu barriga lá, a vendinha lá perto, ficou do mesmo jeito a nossa. A conta não mudou A nada. conta não mudou nada, né? Mas eu com 14 anos, comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava também. Só que nesse momento, Não tava eu trabalhando não ainda. estava trabalhando. Eu estava fazendo, assim, aquela coisa de admissão lá para entrar. Foi menor aprendiz, 14 anos? Foi. Que lá na minha cidade chamava Projovem. Então, É porque é antes do menor aprendiz, né? É, É que Projovem. depois que mudou o nome. É, Em Brasília Projovem. tinha Projovem também. Então, em Projovem, entrei com Projovem 14 anos, trabalhava no saneamento de Goiás que chama Saneaco, e fiquei dos 14 aos 18. Eles faziam o que lá? Eu era secretária lá e fotocópia, ofício, fui aprendendo, fui fazer. Virei telefonista também, telefonista, sabe PABX? O que é a PX? Ah, isso é das PABX, antigas, tá? sabe aquele PABX daquela mesa do telefone de controle, liga... Do gostaria ramal? de falar do ramal. Isso. Aí você transfere. Boa tarde, bababá, Não né? sabe o que você tá falando. Exatamente. E Tipo uma mesa cheia de botão, É. cada botão é um ramal. Isso. Tipo um interfone de um prédio gigante. gente, é antigo. Aí a isso. pessoa fala qual que é o ramal e ela vai ter que olhar lá o botãozinho. Ela E só um minuto, transferir. aí ela aperta e transfere. Aí você fala, o ramal está ocupado, gostaria de aguardar? Então, assim, foi uma experiência incrível. Trabalhar com 14 anos me trouxe um senso de responsabilidade, um senso de comunicar com pessoas muito grande. E conhecer pessoas e trocar ideias, né? Ficou lá 4 anos? 4 E anos. podia ficar isso tudo? É dos 14 aos 18. Ah, Né? pode crer. Podia. Dos 14 aos 18. Aí, com 18 anos, teve pessoas que foram contratadas pela empresa. Eu quis ir para a faculdade. Então, aí eu saí, né? Tu não quis ficar na empresa do saneamento. Eu falei, não, vou para a faculdade. Tu fez faculdade de quê? Aí eu entrei, primeira faculdade foi História, na PUC de Goiânia. Fiquei um tempo, depois não gostei muito, não era aquilo que eu queria, mudei pro Direito. Então, eu sou apaixonada em História, eu tive professores incríveis que me fizeram apaixonar na História. Só que na faculdade é muito diferente. Na faculdade não foi aquilo que eu É chato, né, esperava, sabe? E aí eu falei, Porque não. não fala história, né? Eles meio que querem te ensinar como é que você vai ensinar a falar de história. Eu Deve ser não chato. gostei muito do processo, não foi o que eu esperava. Então, inclusive, é bem decepcionante você sair de uma escola, dali do como é que fala hoje? O ensino fundamental, não. Ensino médio. O ensino médio, que era o ginásio na minha época. E o ginásio eu fiz numa escola incrível, que foi da primeira, o primeiro grau que fala, né? O terceiro ano. E foi lá no Solução que eu encontrei pessoas incríveis. Solução é particular, não existe. Particular. Escola brasileira não existe. Então a Solução é uma escola particular. Mas uma escola particular, assim, mediana. Não é de gente rico, não. Todo mundo fica... É particular, já é rico. Não, mas não é de rico, O uniforme não é diferente? A gente não tem lanche. E lá a gente aprontava muito. Tem alguma história que você lembra do Solução? Muitas histórias. O pessoal queimava a bunda da gente atrás, queimava a bunda. Pessoal, os moleques, né? Os moleques. Aí tem o Douglas. Douglas que é... Não tá nem aí. Olha, o Douglas é vilanovense. Lá tem um time que o Neto é Vila Nova. Aí ele chegava e ficava... Não deixava o professor dar aula porque o Vila Nova ganhou. Aí ele tinha que escrever tudo Vila Nova no quadro. E era uma loucura. Nossa, Douglas, chato, hein? E aí tinha uma amiga muito querida, que ela é minha amiga hoje, que é a Iracema, que ela é a menina mais linda da escola. A popular. A popular. Aí sabe o que eu fazia? Eu não era boa nas outras matérias. Os professores, né? Tudo de olho na minha amiga. Mas tá errado? Calma. O professor não pode olhar para aluno. Mas nós estamos falando dos anos 90, né? Dos anos 90. E aí o professor, Vanessa, me dá um telefone da Iracema. Dou. Mas eu tô precisando que você me ajuda, professor. Eu sou ótima. Tu trocou o telefone da Iracema por nota, Troquei. Vanessa? Troquei.
Amiga, você sabe, nós trocamos, né? Porque então eu era boa nas outras matérias. Agora, matemática, física, química, eu Falou que era realmente era exata. no A Imbromation. única coisa que ela sabia era o número da Iracema. Eu falava, ó, tá aqui, ó, Vanessa irá. Uhum. Então, assim, a gente dava muita risada. E aí eu ia pra casa da Iracema, matava a aula pra ir pra casa dela. Que é o pior jeito de se matar uma aula, que é na casa da outra Não, pessoa. mas a casa dela tinha piscina. Iracema rica, tá vendo? E aí chegava no outro dia queimada do sol. Eu, professor, você matou? Não, eu tava doente. Aí não tinha como, Fazendo de sabe? vitamina D. Então, mas foram momentos incríveis. Então, o Solução, hoje, inclusive, tem um Tiaguinho que montou uma banda de pagode lá em Goiânia que é bem grande. Caralho, assusta agora, achei que ia falar que era do Exaltação. Não, né? O Tiaguinho, Sambagunça, lá em Goiânia, toca no Bahrein lá, sabe? Então, eu sou muito, assim, orgulhosa de todos esses amigos que... Thiaguinho era dessa escola aí. É. Thiaguinho é playboy. Aí tinha o quê? Os churrasquinhos do final de semana. Se eu não me engano, eu acho que alguém fez um churrasco no fundão da sala também. Com carne? Aham, parece que Caralho, rolou. aí é loucura, moleque. Essa escola aí, qualquer Eu acho coisa. que rolou alguma coisa assim. Mas foi numa aula vaga ou tinha professor? Não, eu acho que tinha um professor e eu lembro, era loucura ali, era loucura. O primeiro ano era pior, primeiro ano. Juntou, assim, um pessoal, assim, e todo mundo já ficou amigo, e era muita muvuca. Aí, no segundo ano, mudou de diretoria, que não estavam conseguindo controlar a escola. Aí ficou mais, assim, as rédeas ficaram mais apertadas. E aí, entrou o terceiro ano, eu muito esperta, porque eu falei, eu preciso passar de ano. Eu corri e passei no vestibular no meio do ano para eles não me bombar. Gente, você tem que ser esperto. Então, acho assim, ó, foca no que você é expert. Focou no que você é expert? Telefone de Iracema, moleque. Deu certo Então pra vai. caralho. Amiga, Obrigado. e deu certo. E nós dois passamos no meio do ano. Aí foi pra história, depois você foi pra Pro direito. Fui pro direito. E aí vim pra Inglaterra. Fiz o direito 2 anos e vim. Do nada? Do nada. Minha irmã foi passear lá no Brasil. Ah, sua irmã já morava aqui. Morava aqui. E Quantos aí... anos? Ela morava aqui, tinha uns 2 anos. Aí ela foi passear lá no Brasil. E aí Levou uns presentes pra você? levou muitos presentes maravilhosos, porque naquela época a globalização não era igual hoje. Então tudo era diferente, tudo era lindo, tudo era mais cheiroso, mais Tudo da gostoso. Primark era mais top antes. Na realidade, não teve nada da Primark, porque na cidade que ela morava não tinha Primark. Ela morava, não era no... Ela morava em Basingstoke, que na época, tá, em 99, 2000, não tinha Primark lá, era em Reading. Então não tinha muita coisa da Primark, mas tinha muita coisa no Look, muita coisa da C&A, Tinha né? C&A aqui Tinha antes, C&A né? aqui. Então tinha outras lojas, tinha outras lojas. E aí foi maravilhoso. Aí ela foi, aí eu já estava trabalhando, fazia direito e trabalhava com desembargador no período da tarde. Era secretária Tipo do... estágio. Não, trabalhava mesmo, Trabalhava. trabalhava. Fechada, né, gente? Trabalhava. E aí, me deu, aí ela, vamos, Vanessa, vamos. Gente, vamos tentar, vamos ficar lá 6 meses. E eu estou aqui, 24 anos. Né? É muito tempo, mas é muito bom, muito bom. Muito Nunca tinha feliz. viajado pra fora? Foi a primeira viagem? Nunca tinha viajado para fora, nunca. Foi uma decisão muito rápida, mesmo assim, questão de uma semana. Imagina, eu trabalhava, né, full time assim, era part-time, mas eu era um emprego fixo, faculdade. Então, naquela correria, amigos, né, Só veio. e aí eu falei, eu vou. E foi engraçado que quando eu vim no avião, eu sabia que eu não ia voltar. Não sei porquê, mas eu tive esse insight. Eu vou voltar. O pai ficou na casa da sua irmã de boinha. Fiquei na casa da minha irmã. Aí foi os perrengues que, né? A vida do imigrante, né, minha rapaziada? Aí começa os perrengues do imigrante, a língua. Eu falava, eu
fiz curso de inglês na cultura inglesa, mas Vai essa crítica aí, né? Talvez alguém critica o curso de inglês do Brasil. não, Serve né? pra nada, gente, porque não serve. Não serve. É muito complexo. Hoje em dia, eu acho que é um pouco mais Hoje fácil. melhora, porque eles- você tem o YouTube ali, você tem a porque as globalização. escolas estão fazendo conversação, que antes não fazia. Era tudo gramática. The book is on the table, how are Brother, you, eles how queriam old are ensinar you? igual e ensina os seus filhos aqui na escola. Sim, o E, ensino, brother, exatamente. você tem que ter contato com a língua direto para aprender. E aí, só que, Guilherme, uma coisa engraçada, eu não tive dificuldade com inglês, eu aprendi inglês muito rápido. Aqui tem, você deve ter isso no DNA, né? Acho Facilidade que linguística. devido a cabeça já tá fresca, assim, de estar na faculdade, aquela correria ali de aprender coisas novas, cheguei e eu estava num ambiente que não tinha brasileiro. Então, isso Benefício, né? que me levou, com 3 meses eu falava no telefone. Aí é um milagre, moleque. 3 meses eu falava, não tô falando assim pra, né, de vangloriar, não, mas 3 meses Sim, pô. eu falava no telefone assim, de entrevista. Tipo, quero fazer cleaning. Can you mop the floor? Aí eu entendi, yes. Você conseguia entender, você não conseguia falar o que você queria na sua cabeça. Mas entendia muito, que já é top. Mas por quê? Nós chegamos em Basingstoke, não tinha ninguém assim de brasileiro, a gente ficou ali muito, muito juntos. E final de semana, o que eu fazia? Cheguei aqui, fiquei apaixonada de ver DVD. Não era DVD, era cassete, né? Muito barato. Tipo, 2 libras pra assistir um filme. Na CX. Ou era pra alugar? Não tinha CX. Era pra alugar? Era a W.H. Smith. Ah, aqui quebrou, né? Só tem uma lá. Sabe? Era a W.H. Smith. Já era o cachorrinho? A logo? Não, era outra coisa. Não era o cachorrinho, não. Aí modernizou. E era muito barato. Então, aqueles filmes que eu assistia no Brasil, lá na sessão da tarde... Tu viu tudo uma de novo? libra. E tudo de novo, só que em inglês. Aí, o que eu fazia? Final de semana não tinha nada pra fazer. Porque para ligar para meus pais era no domingo com cartão internacional, raspava e ligava. Eu ia traduzir os filmes. Então, eu escrevia o filme em inglês. Aí eu colocava lá a legenda em inglês e traduzia com o meu dicionário em português, palavra por palavra. Caralho, meu brother. Aprendi inglês assim. Mesmo, pô. Aprendi assim. Quem vai fazer isso aqui hoje? Ninguém. E aí cheguei em abril, não tinha escola até setembro, não tinha nada até setembro. Quando eu entrei em setembro, eu já tava... Entendeu tudo, pô? Tu viu um monte de filme? Tipo assim, aí eu já entrei já no intermediário, não foi no beginning. Já pulou Já pulou. Aí, não fiquei muito tempo também e já pulei pra fazer o Higher Education que eu fiz Paralegal. É tipo Law, né? Aqui. Não gostei também. Aí... Mas também ela Tarnin, né? Não era o que eu tava pensando. Não, aí não é horrível. Você lembra alguma história da escola daqui? Aqui foi muito chato, porque assim, aquela época, o que acontece? Quem geralmente fazia law, eles eram de uma law firm, que eles falam, que é um escritório de advocacia que bancava os seus estudos. Eu era a única da sala que pagava particular. Então, aí eu já tinha uma discrepância muito grande entre os colegas ali. Eu era a única estrangeira. É o preconceito bem forte. E, infelizmente, eu não sou uma pessoa vitimista, mas eu realmente tive muito preconceito. E por conta do preconceito que eu tive, eu não consegui continuar. Infelizmente. Mas eu também não gostava muito, assim, sabe? Aquela coisa, não era uma coisa que enchia meu coração. Eu vou lutar. Não foi mais o preconceito, assim. O preconceito era assim. O professor mandava sentar em grupo, ninguém estava comigo. Ficava sozinha? Sozinha. Aí o professor vinha. O professor ficava comigo. Então foi muito difícil conseguir manter mentalmente estável para aprender tudo novo. Imagina, no Brasil,
a gente estuda, né, o jurídico no Brasil, tem palavras jurídicas, que não é a palavra que a gente usa no nosso cotidiano. É a mesma coisa aqui. Aqui todo nicho é assim, eu tô cansado de falar para as pessoas. Cada nicho tem um inglês. Você vai aprender Exatamente. o inglês do nicho que você está inserido. E se Exatamente. você for para outro nicho, é outro inglês e você não tá entendendo nada. É Nada. assim. Exatamente. Foi isso que aconteceu. O vocabulário totalmente diferente. Imagina. Eu saí do catering para ir para um low, high-up, o pessoal posh, né? Porque quem faz low aqui, tô falando Tudo nos rico. anos, é o pessoal, né? E infelizmente eu tive essa barreira que me travou, que eu não consegui continuar. Eu não consegui prosseguir com isso. Que é, olhando para trás, assim, provavelmente eu não estava preparada também emocionalmente, não estava preparada. Eu realmente não sei, mas que realmente eu passei por uma discriminação. Eu passei. Eu vi as meninas iam no café que eu trabalhava, não me cumprimentavam, a gente se barravam. Eu ia nos escritórios de advocacia pedir emprego gratuitamente. Eu só queria Aprender, ver aprender. como é que é na prática. Não, ninguém E as abriu. meninas tudo lá trabalhando. Todo mundo. Eu era a única. Então, assim, mas isso não é vitimismo, isso aí é uma coisa que um fato que É aconteceu, uma história, isso que né? Um aconteceu. fato Você que não... aconteceu que não me sinto assim, né? Não falo com inferioridade, eu falo que aconteceu um fato, eu realmente não estava preparada. Naquela época não existia YouTube, não existia nada, então eu tinha que ir na biblioteca ver aqueles jornais De antigos foto, ficar vendo de foto? fotos Igual filme. de casos, sabe? O casos que aconteceu e tudo. Então, foi uma jornada, assim, bem difícil. Mas, que graças a Deus, assim, eu acho que passamos dela e tá tudo bem. E não me arrependo de não ter continuado, porque depois que a gente muda de cidade, muda de, como se diz, de ambiente, o seu espectro, ele dá uma expandida que às vezes aquilo que você gostava, você não gosta mais. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Entendeu? Então não fazia sentido mais pra mim fazer low aqui. Aí tu mudou pra onde? Mudou de cidade? Aí eu não mudei, continuei lá, aí, né, me casei, Aí tu conheceu teu marido em algum momento aí, então? conheci Calma. meu Então me marido, conta essa história aí, desse date que deu certo. conheci meu marido, Tu tinha quantos anos? Que tu tá nova na minha cabeça. eu conheci o Steve com 23. Conheceu ele aonde? Conheci ele no pub. Você tava trabalhando ou tava Não, eu tava festando? festando. Ah, Tava festando num pub. A cidade que a gente morava é uma cidade pequena. Uma cidade pequena. E a gente praticamente assim, a minha irmã conhecia todo mundo, já tava lá há muitos anos, né, e tudo. E conheci ele, achei ele, né, atraente. inglês. É inglês? Inglês, meu Achei marido. ele em inglês. Achei ele, né, mas lá só tem inglês, então a lista não tinha muito ali pra onde correr. Era o inglês mesmo. Antes dele, tive outros namorados ingleses. E E ajuda a falar também. ajuda a falar, gente. Você que quer falar inglês, você precisa namorar inglês ou namorar alguém que você vai falar inglês. Porque com, acho que 6 meses que eu tava aqui, já comecei a namorar e já fui desenrolando a língua e ali vai. Não pode ficar parado. E aí namorei, né? Aí achou o Steve nesse pub aí. Achei num Aconteceu pub nada. que chama Chicago's. E um pub que passava música dos anos 80. Sabe? E era um pub, assim, bem legal. Eu e a minha irmã, a gente ama. A gente tem altas, né, lembranças de lá. E onde que eu encontrei ele. Só que lá era assim. O carpete, sabe aquele de tanto? Nossa, ele é reto. Sabe aquele carpete, assim, antigo, Sovado. sovado, com cerveja. E era o seguinte, lá era um pub, tipo de minha idade. Eu sou uma pessoa consideravelmente nova que gosto de muito coisas velhas. Eu sou muito nostálgica dos anos 80. Eu me parei ali naquele tempo. E achei um pub que proporcionou isso pra mim. Amei. Só que tinha velhos mesmo, assim. E tinha muita mulher solteira, assim, divorciada, que ia lá pra matadouro, sabe aquela coisa? O Tinder da vida real, meus amigos. O que aconteceu? Aí, sabe aquele sininho? Dava
11 horas, você já viu isso? O sininho lá, Que é né? pra fechar o pub. Fechar Que é o tipo, bar. vai fechar o 11 bar. horas. E lá fechava meia-noite. Antigamente nunca foi depois da meia-noite. Cidade pequena. Blim, 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 blim. Aí você viu o povo todo louco, caçando assim, pra terminar a noite com alguém, entendeu? Então era muito hilário. Então a gente dava muita risada. Foi muito legal e a gente ria e tudo. E quando eu conheci meu marido, tava tocando Dirty Dance, sabe? Então a gente riu, a gente dançou. Então a gente tem lembranças Mas incríveis. vocês se beijaram no primeiro dia? Beijei, claro, moleque. já tem que até Mas lá. você não perde tempo não, meu parceiro. Não. Mas Com o estamos inglesinho casados. começou a falar muito, ela, então toma logo. É, porque eu não falo muito, I don't speak English, let's kiss. Você falava assim. Não falava não. Mas ia ser bom. Falava não. Ah, ia ser perfeito se tivesse falado isso, pô. Não falava não. Aí, beleza. Aí beijou o Steve e foi embora. É, E aí, o date? Aí vocês se encontraram depois? aí depois nós nos encontramos, aí nós fomos encontrando. Nós, né, começou bem Onde ele assim. te levou? A primeira vez que vocês foram? Ele me levou no outro bar, porque lá na cidade, Ó, gente, tinha pub, gente. a cidade é pequena, não tinha muito o que fazer na cidade. Na cidade mas o bar lá é bar-restaurante. Entendeu? Assim, os bares restaurante. E a gente foi no Rubar a primeira vez. Depois do beijo. Depois da primeira, lá do Chicago. E aí minha amiga tava comigo e falou assim, Vanessa, ele é muito novo. Eu falei, não, ele é muito novo não, gente. Ela, não, ele é novo. Aí eu, não, porque ele tem a cara de bebê, sabe? Mais velho que eu, 6 anos. E aí... Mais uma puneta aí, né? Aí eu falei, gente, não é possível. Aí foi legal lá, a gente... E aí fomos trocando... E nós somos da época que trocar mensagem, né? Torpedo, que a gente falava naquela época, lembra? E fomos... Aí foi o relacionamento foi 2 anos. 2 anos, Aí namorou. namoramos. Quem pediu quem namoro? O Chip te pediu namoro? Na É porque em realidade, inglês não, fala, né? não teve namoro. Já engatou. Sim, já... Já foram morar juntos. Não, morei junto quando eu casei. Não. Não é bagunçado não, Chip. Não, Tá pensando o não. quê? Inclusive, ele teve que ir lá no Brasil pedir minha mão. No Brasil. Foi? Tu fez o Steve lá? Fez ele lá. Isso aí, bem feito. Achei Fiz pouco. ele lá. Não, ele te pediu em casamento, você só falou vamos casar? Não, a gente tá... Tipo assim, porque em inglês ele é muito fechado. E aí eles não dão aquela... Não é igual o brasileiro. Ele falou assim, e aí, eu acho que... Não é Né? emocionado, né? Não, o inglês é mais de boa. Aí eu falei pra ele, olha, eu tô indo pro Brasil. Ele, eu gostaria de ir pro Brasil. Eu falei, nossa, eu quero ir pro Brasil, então tá bom. Tá sério, então. Mas você Aí- já tava namorando? Tava Já namorando. era boyfriend, Aí girlfriend. meus pais esteve conosco aqui, conheceu ele. Aprovaram. Entendeu? Aprovaram. Vamos pro Brasil. Aí foi eu, o Neto e o Steve, nós fomos pro Brasil. Lá no Brasil, falei pra ele, ó, você vai dormir lá no quarto sozinho, eu vou dormir no meu quarto, tudo separadinho. Lançou meu os pai- décadas 80 mesmo. Meu pai dava umas rondas de madrugada. É mesmo? Mesmo. Bom demais. Seu Que o Norberto. Steve conheceu de motel em Goiânia não tá explicado, mano. Seu Norberto, ronda de madrugada. Ronda bom. mesmo. Só o passinho. Meu pai é meu pai. E aí, Natal, ele me pediu casamento em Natal de 2024. Casamos, viemos. Com 6 meses, casei aqui, casei. Aí não, ele pediu lá. Pediu lá no Mas pediu de Brasil. surpresa? Você não sabia? Não, eu sabia. Ah. Porque eu bisbilhoteira, achei um anel. Né? Tá errado, né? Essa história tá errada pra caralho. Ah. Tu bisbilhotou as coisas do Steve? Claro. Achei o anel. Caralho, coitado. Falei, o que é esse anel aqui? Você questionou? Falei, o que é esse anel aqui? Ele falou, nossa, tá vendo? Você desmancha, né? Prazer. É isso aí. É pra tô- você. Eu não sou time homem, eu tô... E aí ele me pediu em casamento, pediu, né? Em noivado, casamento, e aí retornamos pra Inglaterra. E aí, com 6 meses, Não, mas 2024 vocês casaram só? Vocês estão juntos há quanto tempo? 2024 não, desculpa. Ah, eu fiquei Eu doido falei agora. errado. Ah, esse inglês te enrolou. Não, em 2004. Ah, eu me pedi um tá. Porque você falou que tava casado há 20 Desculpa, anos. E casamos Ah, em tá. 2005. 2004. Ufa.
Final de 2024, em Natal. 2005, Aí casaram. casamos 6 em meses. setembro de 2005. Na igreja, tudo bonitinho. Aqui? Lá em Basingstoke, que é naquelas igrejas antigas. E aí, casei, bonitinha. E ficamos casados 5 anos. Depois tivemos nosso primeiro filho, com 5 anos de casado. Ah, aproveitaram a vida de 5 anos. Então... Tudo planejado? O primeiro foi planejado, foi. É bom falar assim do segundo, né? O segundo foi escapulida. Com 2 anos e meio, o Luquinha veio. Não estava esperando, mas uma bênção de Deus, né? Ter filhos maravilhosos como eu tenho. Ele é bom demais. Você tem filhos? Lógico que não. Com esse hint aí sarcástico, eu percebi que não. Falei, não vai ter. Ele é bom dos outros, porra. Perfeito, cara. Tem que ter filho mesmo. Tá, aí beleza. Aí você saiu da faculdade e aí conheceu seu marido, que nunca pediu, tentou fazer a surpresa e não deu. E aí você saiu do estudo e foi trabalhar com... Sempre trabalhei com catering, no café, sempre fiquei numa empresa por muitos anos. E hoje, olhando para trás, pior burrada que eu fiz. Ficar muitos anos, criar raízes. Então, o pessoal que tá aqui, gente, não cria raízes. No que não é teu. Começa a aventurar em outras coisas, outras oportunidades, entendeu? Então, eu criei raiz muito tempo, cuidava do business como se fosse meu. Já Melhor funcionário, é isso aí. Virei gerente, já fui fazer aquela coisa toda. E é uma coisa que a gente precisa saber o lugar da gente. Coisas, entendeu? Você precisa saber o seu lugar. Seu lugar é de funcionário? Executa o seu papel de funcionário. Claro que eu acho que nós devemos sempre fazer um pouco a mais e above and beyond. Eu sou dessa palavra. Só que tem lugares e ambientes que você precisa dar o seu melhor somente. Pra fazer teu trampo. Bem Entendeu? feito, sempre. E sempre atentas às oportunidades. Não ficar e não criar raízes. Eu criei raízes com como é que fala? Com a palavra deles que poderia me vender uma franquia, aquela coisa que, né, vai te iludindo. Fora te amaciando e você só ralando pra eles. E eu adoro trabalhar com pessoas. Então, era um ambiente que me trazia muita felicidade. Eu praticava o meu inglês, que eu gostava bastante de estar envolvendo com pessoas diferentes e estar dentro ali do que eu gostava de fazer. E como é um lugar, assim, envolvente, que é muito busy, cada dia é uma coisa diferente, aquilo ali te envolve. Então, você vai entrando naquele ambiente e você gosta. Eu gostava bastante. Então, só que quando eu tive o primeiro filho, fui pro maternity leave, e aí eu comecei a abrir os olhos, sabe? E fiquei muito tempo. Não me especializei em alguma coisa, fiquei focada e não foi legal. Olhando pro lado egoísta, eu como pessoa, como uma profissional, uma pessoa como eu, estudiosa, que me achava que era estudiosa, né? Que vim de uma forma acadêmica e eu parei no tempo. Então, não foi legal. Então, você não crie raízes. Sempre esteja aberta. No que não é seu, no sentido assim. É porque aí você fala isso, a pessoa também quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo sendo dela. Galera, quando é seu, foca, senão não vai dar certo. Se você tá fazendo... E outra coisa, se você tá fazendo o que você gosta no seu, vai em frente. Mas se você trabalha para pessoas e você é sugado pelaquela companhia, pelaquela empresa, fica atento às oportunidades. Eu deixei várias oportunidades passar, porque eu achei que ali eu poderia Você ia crescer, que você ia ter sua franquia. Entendeu? E tudo, e não foi aquilo. Então, é decepcionante. Depois de um tempo, quando você tem a maturidade de rever aquela questão. Mas também me deu aprendizado, né? Claro. Tudo é aprendizado, gente. O bom é aprendizado, o ruim é aprendizado e o ódio, motivo. É na força do ódio. O ódio é o melhor combustível do humano. É só saber usar. É verdade. Não é não?
Com certeza. Porque quando você tá com ódio, você Com faz raiva, você coisa faz. inacreditáveis. Mesmo. Faz. Termina com o namorado e Não vê precisa de na monjada. raiva. E na raiva você emagrece. Não precisa de Não monjada. precisa. A decepçãozinha amorosa fica no Você shape. fica, ó, entendeu? Você já emagrece rapidinho. E aí você já fica bonita, aí você já procura outro. Outra, né? Aí vai, de cada um. Top. Aí você saiu desse café. Saí, aí eu fiquei em casa os 7 anos cuidando das crianças. Eu realmente, Foi lá, né, moleque, criança dá trampo, né? tá? É um trampo. Fiquei com as crianças mesmo, me dediquei o full time mesmo, né, das crianças, porque é muito importante a gente poder estar nesse early years com as crianças, estar ali. Então, quando o pequenininho foi para a escolinha, eu falei, agora, O segundo. o segundo, né? Aí eu falei, agora eu acho que tá na hora de voltar. E dentro desse período aí, eu dava os meus bicos, né? Que era o quê? Dava aula de inglês Pra brasileiro. para brasileiro. Aí foi quando eu me mudei para Swindon. Mudei para Swindon, isso 10 anos atrás, né? Mudei para Swindon e percebi uma colônia imensa de brasileiros que ninguém falava inglês. Essa colônia tá aí ainda, não sei se você tá ligado. Mas lá naquela época eu não sei, mas eu acho que a demanda, eu acho que era, não sei, né? Londres eu não sei. Mas as colônias existem, né? A gente sabe que existem. E aí eu vi aquele nicho ali de, opa, vou dar aula de inglês. Mãe de 2. E aí eu dava banho nas crianças 6 horas, meu marido chegava do trabalho, eu dava o jantar para ele 6 e pouquinho, começava a aula, dava aula das 7 às 9. Mas privado? Lá em casa. Aí eu tinha uma turma de. Eu já dei aula por um período de 6 meses para 40 pessoas. De turmas. Tipo 5? 5, 8. Ah, tu fez a escolinha do professor Raimundo na tua casa? Isso. E era muito engraçado, porque a gente ria. E aí eu colocava meu marido para falar, colocava eles para ligar para táxi, pedir táxi, e colocava eles para fazer as coisas na prática. Eu nunca fui uma professora que. Não. Esquece a gramática, vamos agora na prática. E aí eu dava fazia teatro. Vanessa, tipo assim, as meninas do cleaner. Vanessa, na cleaner, como é que eu vou falar o bucket, o mop? Aí eu trazia tudo da minha casa. Ah, legal, hein, caralho? Entendeu? Pega top isso aí, hein? Outra coisa, quem trabalhava no café, vamos no café. Lettuce, tomate, onions, menu, check-on, tudo. Então eu fazia um nicho para cada. E aí dessas turmas tinha um nicho de cada pessoa. Tinha um delivery, tinha um car wash. Aí do car wash, bonnet, wheels. O que é bonnet? Eu não sei. Bonnet é o capô do carro. Não sabia. Né? Então fui trabalhando ali no nicho de cada um. Eu nunca lavei um carro, não. Então, eu também. Por que eu não sei o que é? É tudo o que a gente faz, né? Que é. Pô, tu aprende, porque a primeira coisa, a hora que um cara falar essa palavra que você não sabe, você vai perguntar o que é. É isso. Exatamente. Aí fui. E aí. Fiquei rica, né? Porque... Não. Sabe quanto que eu cobrava? Ó o vacilo. 5 libras a hora. De cada um? De cada um. Mas é bastante, você teve 40. Não. Mas sim. era pouco. Mas era o seguinte: tinha um que ia, depois não ia. Aí depois não sei o que, era uma coisa que. Tinha semana que eu ganhava 200 libras, tinha semana que eu ganhava 0. Era assim. E tudo bem. E aí, nessa época, a questão que nós vamos chegar na política, essa coisa começou aqui. Nessa minha interação com a comunidade. Essa necessidade de ter alguém para estar falando, para estar auxiliando, para estar indicando, e sem exercer o papel de quê? De passar a faca. Entendeu? Então eu fui fazendo essas conexões com essas pessoas e auxiliando de uma forma simples, sem querer nada em troca, dando informações. Entendeu?
Gente, o ano que vem eu tô nas urnas, o pessoal de swing tem que votar em mim, porque senão... Essas Ó. aulas aí não foram de graça nada Ó. aí, ó. E Se aí, eu não tiver 40 votos dessa... gente, não é possível que 40 votos eu não vou ganhar, né? Tanto que eu sofri com esse povo pra aprender, falar o the book is on the table. E aí começou essa jornada comunitária, começou aí. Nessa questão de estar, né, Dentro da ajudando. comunidade brasileira, ajudando como você podia. Sim, dentro Porque das tinha minhas 2 crianças limitações, chorando também, né, claro, gente? dentro das minhas limitações, e foi por aí. Aí daí, eu entrei no banco. Apliquei para o emprego, né? Entrei no Nationwide. Inclusive, para quem tem conta no Nationwide, o Nationwide vai te dar 50 libras. Tá sabendo desse babado? 50 livros eu quero, mas não quero fazer conta lá, não. Pois é. O Nationwide, ele é uma cooperativa. E agora o ano financeiro tá acabando, né? Começa agora em abril o novo. Eles fizeram um profit de bilhões. Esse profit de bilhões, eles não têm acionistas, porque é uma cooperativa. Estão distribuindo com os membros, que são os clientes. Legal. Então, né, quem tem a conta aí no Nationwide... Ele tá dando 50 pounds só? 50 é muito dinheiro. 50 pounds? Para uma empresa que ganha, imagina o tanto de membros. É muito dinheiro. Eles ganham dinheiro. É. Não, ele ganha bilhões. Fizeram bilhões. Aí você Então, entrou no banco. entrei no banco. E as crianças estão onde agora? Me perdi nas crianças. As crianças já estavam estudando full time, né? Então já estava das 9 às 3. O que aconteceu, Guilherme? Eu dependi de todo mundo para levar meus filhos na escola. Por quê? Eu entrei no banco e assim, gente, tu tem um processo. Nada vem de graça para você, né? Nada. Tu tem um processo de adaptação, um processo ali que você vai ter que adaptar e você vai ter que passar por esse processo. Eu entrei para trabalhar no banco, para trabalhar no call center. Nossa, pior lugar. É o lugar, não é? Ué, em que ainda que é meio sem amado. Com clientes Do mundo inteiro. Da Inglaterra inteira, de todas as etnias. do North, com Northern accent, com Scottish accent, com Irish accent, com Liverpool accent, com Welsh accent, é tudo isso, gente, tudo. Só que foi ótimo pra mim, mas no começo foi pancadão. A cabeça doía, eu saía do trabalho Pancadão. com a cabeça explodindo. E tinha dia que eu fazia 12 horas. Então, e aí entrei no banco. As crianças, cada dia, alguém levava na escola pra mim. Porque os meus horários eram oscilando. Porque era um call center lá na minha cidade, que era um call center de 24 horas. Então, eu tinha aqueles horários loucos. Todo dia, tinha alguém que levava as crianças pra mim. E eu ficava desesperada. Meu filhinho, o Lucas, ele era pequeno, ele falava assim, Mom, why do you always find a driver that don't speak English? Why is always people don't speak English take us to school? Pô, Lucas, Aí eu aprende falo- a falar português. Você cala a boca, Em porque você vai português. apanhar. Porque se não tiver, não tem ninguém. Não passa vergonha, não, Ele pelo só queria amor de Deus. conversar, velho. Ele tava lá perguntando as coisas e uma Sabe? pessoa que tá levando desesperado, que a criança não fala inglês. Você acredita que é abuso? Eles não falam português? Eles falam, o Brando fala muito bem português, mas o Lucas não fala Mas ele direito. entende. Entende, ele é safado, é malandro. É criança malandra. É malandro. Mas nessa época, o Lucas, ele teve uma dificuldade em falar, porque eu descobri que ele tinha uma condição no ouvido, ele não ouvia direito. Então, ele demorou a falar. Bastante, Você não sabia entendeu? do que é. Não sabia. Então, por isso que ele demorou a se comunicar. Mas, resumindo, a cidade surda inteira levou meus filhos para a escola. Eu juro por Deus. Eu juro. E eu agradeço todo mundo. E sem vocês, eu não conseguiria mesmo ir trabalhar. E aí, trabalhei. Passou o meu probation, 6 meses no call center. O que eu fiz? Corri. Apliquei para emprego na agência. Eu falei, eu preciso sair daqui. O terror. Gente, era o capeta mesmo, assim, era o inferno. Aí tinha uma televisão, assim, e você via que quantas pessoas estavam esperando para ser atendidas, Deus né? do céu. Saúde. E era uma loucura. Igual você ficou ouvindo quando você liga no NHS.
Você é o É número isso. 4 in the line. Aham, Olha. Então, era uma loucura. Já desligou na cara de alguém? Já. Sem querer? Já. Muitas vezes. Principalmente quando tinha perguntas, primeiro, às vezes eu não estava entendendo, às vezes era uma pessoa. Eu tinha um cliente, uma pessoa que ele ligava e ficava peidando. E ele era conhecido. Porra, né? Ele era conhecido. Ele não falava nada, Ele só falava peidava? assim, hi, como é que era o nome dele? I'm Paul from... Como é que ele era? Ele era tipo assim, de Cumbria. I'm Paul from Cumbria. Ele ficava peidando? Peidando. E aí todo mundo já sabia, conhecia. Vanessa não pegou, eu ainda não. Aí um dia que eu peguei, É o peidão, é o peidão. sabe? E tinha mais brasileiro lá? Quando eu entrei lá, tinha só eu e mais duas. Só. Lá no call center. E aí eu fui aí apliquei, e aí o engano meu, eu achei que como eu já tava lá, eu podia ir para as outras Podia andar dentro dos setores do banco se você quisesse. Aplicou do zero de novo. do zero. Você já podia ter aplicado direto para a gente. Do zero de novo, entrevista. Não, fez tudo de novo, é outra empresa. Aquela balela toda, entendeu? Engano, você achar que você tá dentro da empresa, vai... eu gosto daquele departamento, eu vou... Não, você vai ter que aplicar, né? E a entrevista, o chefe lá, assim, ele me grelhou muito. Eu falei, ixi, eu não sei não. Difícil. E aí, passei, fui pra agência. Quando eu fui pra agência, o que eu percebi, Guilherme? Que o brasileiro poderia abrir conta com passaporte brasileiro. Meteu o esquema? Meti esquema, não. Eu falei pra todo mundo. Por quê? Ninguém sabia. Aí eu, Abriu a conta para todo mundo? abri. Olha um monte de brasileiro que ganhou 50 pounds aí. Depois vocês comentam aqui no vídeo aqui, né? Quando sair, quem que eu abri a conta. A galera ganhou. saiu de Londres para ir abrir a conta com tu lá. Muitas Tinha pessoas. fila dentro na West. Não abriram uma investigação, não? Nationwide. Não, porque era tudo legal. Não tinha na época, né? Não precisava não checava o visto, né? Na realidade, o Nationwide ele não checa. Porque o Nationwide, como ele é cooperativa, as leis dele é diferente até de uma hoje? lei até hoje. Então, uma dica aí pra você, brasileiro. A galera tá ganhando dinheiro, tá? Pra abrir conta na HSBC. Gente, hoje, uma dica financeira. Hoje você tá precisando de ter uma conta. Primeiro, abre uma conta física. A conta física ela vai te trazer vários benefícios. Você ter uma agência, você pode depositar seu dinheiro. Não é uma conta online. Não tem por que você, às vezes, ir por uma conta online. Até mesmo porque a conta online ela não é segura. Ela pode quebrar a qualquer momento e o dinheiro vai pro ar, não desaparece. Primeiramente, você tem que olhar se ela tá dentro do FCA, que é o Financial Conduct Authority, FCA, e o FSS, que é o Financial Service Compensation Scheme, que é o quê? Se o banco quebrar hoje, o seu dinheiro está protegido. Tá? O Revolut tá, gente. Tá no Revolut. Tá? É bom pra usar na viagem. Então, A única vantagem da conta online é usar em viagem. Pra você fazer conversão de moeda. Porque os bancos aqui tudo cobra taxa. Sim, cobram, é verdade. Só isso. Mas você tá fazendo a conversão como assim? Tipo, se eu for pro Brasil, entendeu? Eu uso a minha conta do Revolut e aí eu faço a conversão direta com a menor taxa do dia, entendeu? Sim. Sacou? Tipo, eu vou pros Estados Unidos, aí eu pago tudo com o Revolut. Eu só transfiro da minha conta daqui pro Revolut e eu pago nos Estados Unidos, entendeu? Aham. E não aí te cobra não nada. tem taxa, zero. Mas hoje os bancos estão oferecendo isso. Não, o Barclays me cobra £1 toda vez que ele maldito. O Nationwide é o Flex Plus Account. Mas não você paga não paga, nada. mas tem que pagar. Mas você paga Não, você paga o seguro viagem, então o seu celular. É o £21 esse. Tá? Aí. Esse é o £21. E o Halifax tem a Old Baby Old Current Account. É 19 libras mensal, tá? E é gratuito em qualquer lugar do mundo. Então, pagou 19, não é gratuito? Você paga o 19 pelo seguro, não pela transação que você faz. Mas se você não estiver pagando esse, você não tem a transação. Você vai pagar 7 libras por semana, somente. É muito, 7 libras por semana?
Claro que não, porque se você tá gastando ali. Eu pago nada no Não, você não Revolut. paga. Sim, entendeu? É muito. Sim. Eu entendo 21 pounds, beleza? Eu vou discutir com você, que é o 21 pounds, eles têm insurance viagem, que vale a Porque olha pena. só, se você for pegar um insurance de viagem só, lá no post office, eu tenho o Revolut Account, eu preciso pagar porque, gente, é muito importante você ter o seguro viagem também, muito importante. Eu machuquei meu braço. Aí. Pois é, tá vendo? É muito importante. O seguro viagem, se você não fazer ele em package, como o banco oferece, ele vai ser mais caro ele sozinho, Passar é mais caro mesmo. entendeu? Então, assim, aí você tem o celular, imagina, a gente tá aqui em Londres, celular roubado aqui, Não, tá no Brasil. né? Então, Onde você estiver. no Não, Brasil, você tem que ter seguro de celular também, você pelo tem um amor de Deus. seguro e o breakdown cover, tem um breakdown cover também. Sim. Só não tem seguro de carro, né? Se você alugar, é triste. Não tem. Aí você tem que pagar uma bagatela alta que eles fazem isso pra, né? A máfia, né? A máfia. E aí, entrei no banco, percebi Que você não ia crescer, que você tinha que aplicar de novo. apliquei de novo, passei, entrei na Na agência, Aí abriu a conta dos brasileiros. Tudo. abri a conta, né, no meu caixa, assim, ó, a fila era lá, entendeu? E você não ganhava nem um centavo a mais no banco. Não. Só abria a conta. Abri a conta. E ninguém não eles, beleza. Não, o chefe espantou, né? O que tá acontecendo, Falou hein, assim, o gente? que é isso? O que tá acontecendo? Só que pra ele foi muito bom. Porque o banco abre um monte Porque de o banco conta abriu nova e todo contas. mundo tá fazendo E o transação. brasileiro trabalha, o brasileiro recebe, ele ganha, ele movimenta. O banco, ele não tá interessado se você é legal ou ilegal. Você vai manusear a conta legal? O único problema pro banco é que você coloca e tira o dinheiro. Né? Porque pro banco é vantajoso, o dinheiro tá lá. Mas é mais vantajoso o banco te oferecer um personal loan E e você ele fica ganha pagando juros. juros, né? E o Claro. brasileiro adora uma dívida, Então é né? isso, né? É isso. O brasileiro é gosto de prestação. Ele gosta de uma dívida. Isso, Casas Bahia, né? Magazine Luiza. E aí entrei e percebi exatamente isso das pessoas, porque eu via muita gente sofrendo com conta, pegava conta emprestada, aquela luta. Gente, vamos abrir aqui. Abri, e foi muito legal minha experiência lá, muito legal mesmo. E de lá, eu fui trabalhar no Halifax, onde eu estou. Ah, você trabalha no Halifax, mudou. Mudei. Você fez comercial pro concorrente aqui? Eu faço sem querer, né? comercial, não, eu faço comercial de informações relevantes para o brasileiro. O brasileiro precisa saber que tem um banco que pode atender o que ele precisa, e tem outros bancos também, o Revolut, o Wise, tem todos, né? Aí você tem que dar uma informação pro brasileiro fazer a cabeça dele qual que ele quer. O importante é você ter informação. Escolha, isso aí. É o poder Né? de escolha. Tá lá. Se você não Tá tem, lá. você tá vacilando. Né? Então é isso. Eu acho que é isso que a gente precisa. Eu, como me considero, estou aqui muitos anos, não sou a dona da verdade, mas a informação que eu tenho, eu gosto de passar. Porque o que eu sofri, eu não gostaria que as pessoas sofressem. A falta de informação, né? Então, mas é isso. Eu quero que você me conte uma história que pode ser um filme de Hollywood. Essa da política que virou do nada. É um dia ou um momento da sua vida que podia ser um filme de Hollywood, entendeu? Eu acho que é a política, com certeza. Guilherme, a política... Aí você tava no Halifax, lá. Boinha. Aí Você trabalha na agência. fui convidada na realidade, fui convidada para trabalhar no Halifax. Eles chegaram em você? Me convidaram, sim. Pelo LinkedIn? Não. Pessoalmente? Fui no Halifax como cliente. Meu chefe me viu lá com o uniforme do outro banco. Aí fez aquele Mas approach. tu foi lá fazer... você já tinha conta no Eu era Halifax? cliente, normal. Fui lá correndo meu lunch break, fui lá correndo. E aí ele falou assim, eu tô precisando de uma pessoa como você aqui. O que você faz lá? E tudo. E ele deu uma pesquisada. Foi lá sondar e viu aquela fila imensa no meu caixa. E foi percebendo. Ele já sabia que tinha uma fila grande lá. Queria saber o que tá acontecendo que é aquele burburinho ali. Exatamente. Aí você explicou. E aí, entrei no Halifax, né, ele me fez uma proposta, fiz uma contraproposta e chegamos a um comum acordo. E entrei lá, aí já Tu ganha por conta aberta agora?
Não, bem que eu. Olha, se eu for. Gente, Porra, tu nessa conta vacilou, hein? Tu aberta, vacilou. eu £1? estava milionária. Um pound? Eu estava Um milionária. pound por continha aberta? Milionária. Eu estava, realmente, estaria milionária hoje. Com certeza. Fez um deal errado demais no Fiz. Halifax, hein? A honestidade, infelizmente. Não, mas era com banco, não tem nada a ver com honestidade. Era com Não. banco, entendeu? É o seguinte, eu vou vir, mas eu quero ganhar £1 Não de cada existe conta. isso. Podia Então, ter não jogado, existe. né? Eu poderia pegar do brasileiro, Não, mas não, eu do não quis. brasileiro aí Então, é eu não fácil. quis. Então, né? Tem a galera que cobra 300. E tem muita 500, 1000. Ixi, histórias são endless. E aí entrei lá, né? Foi bem legal a minha entrada. Fiz cursos aqui em Londres. E foi muito legal, muito legal. E essa minha questão que começou lá do Nationwide, trabalhar com os brasileiros, dar informações, né, relevantes para a comunidade brasileira. E comecei a engajar ali com os brasileiros. E isso, o cônsul ficou sabendo disso, que é a prefeitura local, desse engajamento que eu tinha com os brasileiros. E foram me procurar. Lá no banco. Lá no Foram banco. bater lá no Halifax. Bateu lá no Halifax. E aí, minha brother, você tá abrindo conta no Brasil? Ó, tô sabendo que você tá ajudando os brasileiros e a gente quer entender quem são os brasileiros que moram aqui em Swindon. A gente quer entender quem que são esse pessoal. E aí fiz uma reunião. Isso aí eu tô falando que isso aí foi o começo de tudo, que foi uns 3 anos atrás. 3 anos atrás começou essa minha jornada na política, assim. Já não era política, mas era como se diz assim, um assunto comunitário. Já começou aí. Fiz uma reunião com o pessoal do cônsul, porque eles tinham... Tinha comida na reunião? Tinha. E sabe o que eles pediram? Esfirra e coxinha. Brasileira? Brasileira para nos... Então você é malandrinha. Pra Mas você foi sozinha? Não, eu levei um grupo de pessoas. Tu achava que poderia ajudar, né? Exatamente. Eu levei um grupo de pessoas pra estar... Pra pessoas conversar com diferentes. o cara do cônsul. Sim. Com a mesa lá. Que ele queria saber é o seguinte, hoje eu acho que a prefeitura, ela tem interesse de saber quem são as comunidades que estão ali para poder estar dando suporte do NHS em português, um suporte para as mães que têm filhos com autismo. Eles querem entender, né, o que acontece ali o que está acontecendo. Só que a nossa comunidade brasileira, ela às vezes é difícil a gente conseguir ter um footprint dela, que é o quê? Porque a comunidade brasileira, ela usa o passaporte italiano, ela usa o passaporte português, ela usa o passaporte italiano e o inglês. E outras nacionalidades que nós, né? E é difícil a gente trace isso aí, né? Fazer uma... Mas não é impossível. Então a gente fez uma reunião, só que bem na época que fez a reunião, mudou de governo. Aí Tudo estacionou de novo. Ficou parado. Mas eu continuei trabalhando normal e dando suporte para a comunidade. Sempre muito ativa ali com a comunidade, informações. E aí, recentemente assim, 1 ano atrás, o que aconteceu, o Guilherme? Nós, brasileiros, chegou um tempo que nós precisamos nos posicionar. Chegou um tempo que o brasileiro, ele está deixando né, saiu do país dele e hoje ele está investindo na Inglaterra. Ele não está só explorando a Inglaterra hoje, ele está investindo na Inglaterra. Ele precisa saber os direitos dele. Antigamente, 20 anos atrás, o brasileiro ele vinha, mandava o dinheiro todo para o Brasil, ficava com 50 libras para gastar na semana e o resto ele mandava para o Brasil. Hoje o brasileiro, ele quer estudar aqui, ele quer criar raiz aqui, ele quer interagir com a comunidade aqui. Então, eu me senti na obrigação de me posicionar. Entendeu? Foi um posicionamento que eu fiz para atender a minoria e ser a porta-voz da comunidade brasileira no Reino Unido. Por que não? Por que a gente tem que ficar no anonimato? O brasileiro ele tem que sair do anonimato. O brasileiro ele tem que ir para frente. Principalmente nós, mulheres. Nós temos que sair desse lugar de vitimismo, desse lugar que não é de mulher. Então, assim,
eu estou quebrando barreiras, eu estou alcançando lugares, mas é um projeto muito grande. Ele está começando agora. Eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu estou super empolgada pelo que o futuro vai me trazer. Demanda tempo, né? Demanda tempo. Eu não acho que as mulheres não estão numa posição de vitimismo. Eu acho que elas são apagadas por causa dos homens desgraçados. Entendeu? Sim, aí o que Mas é que acontece? o lance do vitimismo não é que a mulher, eu acho que é isso, que é o contrário. É tipo assim, a mulher não tem voz. Tá ligado? O privado adentro é isso aqui, ó. Eu só quero chamar mulheres, estou cansado de falar isso. A minha prioridade é que venham mulheres contar a história, entendeu? Isso, Porque quando são duas mulheres falando, ninguém presta atenção. é verdade. Tá ligado? Os caras não vão ouvir. Uhum, Esquece. Se não for coisa de sexualidade, não ouve. uhum. Porque homem é desgraçado. Tô cansado de falar. Agora, quando é um homem e uma mulher, o cara quer ouvir. É mais fácil você passar uma mensagem top e eu sendo esse cara que tá aqui ouvindo, porque eu sou homem. Eu sei É. onde eu tô colocado, entendeu? Uhum. Não é o vitimismo, é porque assim, Mas tem eu mulher, acredito, tem mulher a que vai. palavra, não, a palavra, essa coisa que você falou da mulher. Aí o que que acontece? Às vezes eu até me posicionei mal, às vezes não é o vitimismo, é o confortável de estar naquele lugar que ela foi É colocada, isso. A mulher pode ser. né? A mulher é a parada mais foda Entendeu? que tem no mundo. Só que elas são apagadas e são diminuídas o tempo todo porque o mundo é filha da puta. E, Toda mulher em destaque, as pessoas vão diminuir ela. então assim, eu tô colocando minha cara a tapa, Aí eu bota estou fé. em destaque, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, não tenho pele fina, pode vir mesmo, estou preparada mesmo, psicologicamente, mentalmente, estou preparada para o que vir, estou preparada, não tenho problema nenhum. E a mulher hoje, a mulher não, eu acho que o brasileiro ele precisa se posicionar. O brasileiro ele precisa sair desse lugar que ele criou raiz, que ele acha que é só aquele lugar. Você precisa sair do ambiente que tem âncoras que estão te prendendo. Você precisa sair desse lugar. Porque o que acontece? Eu sempre gostei de pessoas. Eu vim de um âmbito político mesmo, dos meus pais, da minha família. E isso toda a vida falou muito alto no meu coração. Mas teve um período da minha vida que eu totalmente o quê? Fiquei ali acomodada. Chega um tempo que você precisa acordar para a vida o quê? O que eu quero deixar aqui com meus filhos? O que eu quero fazer para impactar o meu meio? É o seu meio, impactar a sua família. Eu quero trazer informação, eu quero que o brasileiro hoje, ele saiba que tem a Vanessa Bentley, que vai ser sua porta-voz. Porque eu estou lá para nós, não só para nós da comunidade brasileira, mas para a comunidade do imigrante que está aqui, do migrante que também chegou aqui. Eu quero ser essa pessoa. Eu não sei nada, mas juntos a gente vai aprender junto. Eu quero entender, entendeu? Eu quero estar à disposição. Então, o que que acontece? De um ano para cá, eu me posicionei de uma forma muito mais profissional. Eu alcancei pessoas e mostrei para essas pessoas que eu preciso estar no lugar de porta-voz do imigrante. Então, graças a Deus eu consegui esse espaço. Hoje, com muito orgulho, sou vereadora de Swindon. Eu sou a primeira vereadora brasileira de Wiltshire, do estado. E às vezes até de muitos estados, eu realmente não sei se tem outras pessoas na área política. Entendeu? E também não estou E foi preocupada. votação ou foi. A Eles te primeira me convidam? convidam, tá? Foi um convite, mas eu tive um painel, um panel que eles falam, né? Eu tive que fazer uma entrevista com 7 pessoas e todas as pessoas fizeram 2 perguntas para mim. Então é um paredão. Sim. Quais foram as perguntas, você lembra? Eu não lembro, mas foram perguntas de saber o que que eu ia proporcionar, o que que eu ia trazer. Ou perguntas sobre a comunidade, o que que eu sabia da comunidade. Na realidade, eles querem saber se você tem conhecimento do que você vai poder elevar ali a comunidade.
E como eu falei, né, sou da comunidade brasileira, o que que acontece? O brasileiro, hoje, Guilherme, a finança da Inglaterra, o mundo financeiro, ele está muito incerto. O brasileiro hoje, como você, olha aí, você está fazendo uma coisa que o brasileiro tem coragem de fazer. O brasileiro tem coragem de abrir uma cantina para vender ali. O brasileiro ele tem coragem de vender o seu doce na internet. O brasileiro tem coragem de abrir uma churrascaria que vai gastar milhões às vezes. O brasileiro tem coragem de empregar outras pessoas. O governo precisa saber que nós estamos aqui ajudando o quê? A Inglaterra a prosperar. O brasileiro ajuda a Inglaterra a prosperar. Eu sou dessa teoria que quem vem pra cá tinha que tentar fazer a vida aqui. Que aqui tem muito. Investir aqui. Mas é que você tá falando de uma minoria também. A maioria não tá investindo aqui, não. E às vezes chega naquele... Entendeu? Aí o cara vem, manda o dinheiro, constrói a casa lá, vai pro Brasil, fica um ano e volta. E aí fica nessa sanfona. Esse brasileiro, ele não entendeu o seguinte. Ele é a maioria, tá? É a maioria. Esse brasileiro ele não entendeu o quê? Ele fica aqui e lá. É sanfona, não Aí o que faz acontece? nada. Ele não fala inglês. Ele não fala inglês. Ele não tem um seguro de vida. Ele tá aqui, ó. Ele acha que a moto ou o Uber vai ser o pai e a mãe dele toda a vida. Ele não tem relações intelectuais com pessoas. A relação dele é o final de semana ali. É uma coisa rápida. E a Inglaterra... Por que hoje a Inglaterra... Porque a Inglaterra ela virou uma colônia de exploração. As pessoas vêm que exploram. Como o Brasil foi. O Brasil foi uma colônia de exploração de quem? Dos nossos brodinhos ali do lado. Exatamente. Não preciso nem falar. Quebrar. E o quê? Foi, pegou... Então, hoje eu quero falar para o brasileiro que se nós nos unirmos, se a gente criar o quê? É informação. Eu não estou querendo criar um mundo maravilhoso, uma coisa. Eu estou querendo que o brasileiro, e que não o brasileiro, porque imagina, eu sou vereadora da cidade, eu não sou vereadora dos brasileiros, né? Sou vereadora da cidade. Falar que é vereadora brasileira que vende mais. Né? Mas é o seguinte, eu quero passar informação relevante para a comunidade. A comunidade ela precisa entender que a prefeitura faz isso. A comunidade precisa entender que o NHS ele faz isso. A comunidade precisa saber que tem uma gerente como eu que está dando suporte à abertura de conta. A comunidade e a prefeitura precisa saber que tem a Vanessa Benta que está dando suporte para os refugiados, abertura de conta para os refugiados na cidade. E é isso, acho que é a expansão de conhecimento. Isso é muito importante. Chega dessa coisa do brasileiro só vir aqui, fazer uma coisa aqui, um mequetrefe aqui e vazar. Mequetrefe é boa. Né? Então, vamos nos organizar, vamos nos se tornar pessoas capazes. Vamos sair desse lugar que o brasileiro se colocou. Não só a mulher, mas o brasileiro em geral. É isso aí, eu concordo contigo. É que é um processo, pô. É um processo. É um processo. Eu sou a primeira. Eu espero que a minha atitude venha dar exemplo para que outras pessoas levantam, que outras pessoas venham sair do anonimato e venham aparecer. Cada pessoa ela tem o que compartilhar, o que falar. Você não está aqui dando sua cara a tapa? Está fazendo aqui o seu? Você não tem os seus outros business? Então todo mundo correndo. É isso aí, tá todo mundo correndo. Todo mundo correndo. E outra coisa, quem não tá correndo... um pouco mais devagar que eu sou cansado. O rolo compressor vai passar por cima. Ele vem forte, moleque. Ele vem. Então, a vida não espera não, meu brother. Exatamente. Então, a gente tem que nos posicionar. Então, a minha mensagem de hoje é para o brasileiro se posicionar. O brasileiro precisa saber do quê? Dos direitos e deveres dele. O brasileiro não sabe. Morando na Inglaterra. Você tem que saber a legislação da Inglaterra, que é outra coisa. É isso aí, concordo contigo. Você tá aqui, você vive aqui, você tem que saber as coisas que regem aqui. Inglaterra. Até para você o quê? Futuramente querer investir em alguma coisa aqui, querer fazer uma... Mas se quiser ir embora também, gente, vai embora. O mundo tá aí, né? Vai para a Austrália. Pra você ficar... Vai para a Austrália, vai para outros lugares, né? Mas saiba o que você quer.
É isso, você quer aqui só pra fazer dinheiro, você vai ter uma vida limitada. Tá ligado? É isso. Eu acho que agora não. Eu quero prosperar aonde eu estou. É um outro processo. E sabe o que é muito triste? É triste, né? É triste o quê? Guilherme, o que eu vejo, são muitos anos morando aqui, o que eu vejo? Eu tenho alunos que eu dei aula lá em 2012, 2014, 10 anos atrás. Então, foram pro Brasil doutorando agora e estão falando, ai, Vanessa, eu me arrependi, por que eu não estudei mais? Vanessa, eu me arrependi, por que eu não conheci lugares? Por que eu não explorei a cidade que eu moro? Por que eu não fui para Londres? Eu conheço pessoas que nunca vieram em Londres. Entendeu? Gente, vamos nos posicionar mesmo. Você não seja só um imigrante, mas que você seja o quê? Um residente. Você mora aqui. Eu sou imigrante. É bom falar essa palavra, porque aí você fica... O que você se coloca naquele potinho? Ai, tadinho. Não. Eu sou UK citizen. Eu tô aqui. Entendeu? E aí eu quebro o pau, Guilherme. Fui para a prefeitura 2 semanas atrás. Levei um grupo de 20 pessoas, 20 empresários. 20 empresários de Swindon. Brasileiros. Tive uma audiência com o prefeito na bancada lá do plenário. E falei pro prefeito. Prefeito, todas as pessoas que se apresentaram para o senhor, eles querem saber o que a cidade, o que o país está fazendo para o microempresário, para quem está investindo aqui, para o business. O que está fazendo? Se a gente não... Porque o brasileiro gosta de reclamar. Mas cadê a voz do brasileiro? Cadê? O transporte aqui é uma merda. O transporte é bom. Entendeu? Mas o pessoal reclama. Trânsito é ruim. Por quê? Porque a cidade é pequena, porque a gente mora num caroço de feijão com um monte de gente. Não comporta né? Mas as pessoas não entendem isso. Sei, por isso que eu tô falando. Então, eu acho que... Mas precisa ter esse tanto de hard work? Não precisa, gente. Tá? É uma coisa que é esquisita. É que é máfia. Depois é esquisita. É máfia, pois. É muito... Esquema, é um esquema. É esquisito isso. Eu concordo com você. É umas coisas esquisitas. Tinha que ser de madrugada. Que nós não entendemos, né? Mas quem sabe um dia eu vou procurar entender e poder passar essa informação. Eu já te falo, é a máfia da licitação. Quando eles começam a trabalhar é que tá acabando o dinheiro da licitação. Aí eles voltam tudo pra rua de novo, aí fecha tudo. Pra ter trânsito, eles têm mais coisa pra fazer. Sim. E eles alegam que é tudo do subsolo, porque tudo aqui é embaixo, por isso que não tem fio no poste. É verdade. Mas então eu tô gostando dessa minha nova empreitada. 2026 estarei nas urnas mesmo. Aí vira voto. Vira voto popular, então, né, os meus companheiros... 40 alunos do inglês, se não botar em mim. Os meus clientes, que, né, quantas contas eu abri, pelo amor de Deus, votam em mim. Em 2026, a Vanessa Bentley estará nas urnas de Swindon para continuar com o trabalho que eu já estou fazendo. E eu espero o suporte de todo mundo. Tem salário, vereador? Tem uma gratificação, não é salário. É pouquinho aqui, né? É uma gratificação. Uma gratificação, até deixar bem claro que as pessoas acham que eu estou rica. Não estou. Só ano que vem. Né? E nem quando eu ganhar. É uma gratificação mesmo. O que acontece? A política aqui não é remunerada. Ela não é. É muito foda, porra. Isso não é que não é remunerado. É um salário normal. Uma pessoa normal trabalhando você ganha por hora que trabalhando. Então, e o que acontece? Mas o mais importante é o quê? Primeiro, você realmente precisa gostar do que você faz, né? Que é o que eu gosto de comunidade, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar dando suporte para as pessoas. E segundo, é entender como que funciona ali dentro, os bastidores. Como que vai funcionar? E terceiro é o seguinte, nós temos um grant. Eu esqueci como é que fala. Nós temos um grant. Tipo uma caça, um target.
Grant é tipo caça. Não, grant. Grant. Do dinheiro. Tipo, um valor. Nós temos um valor. Um valor Quem é redondo. vereador Isso. tem o valor Ah, que ele pode ser injetado na comunidade. Sim, como é que chama isso aí, pô? No Brasil é mó esquemão, pô. Eu esqueci o nome. Tem um Você tem tipo a verba de isso, gabinete. uma verba de gabinete. Fala igual do Brasil. Que aí Isso. vende. Que aí eu tenho essa verba. É uma verba pequena, não é uma verba grande, tá? Que eu posso estar investindo na comunidade. Sim, Só que é difícil, porque você tem que explicar direitinho o que você vai fazer. mostrar aonde vai, o que vai ser aplicado, tudo. Prestação de conta. Muito. Não tem putaria. Não tem. Guilherme, não tem. tem. Um pouquinho que a galera tá ligada. Se a pessoa quiser fazer, ela está no lugar errado, porque não tem. É muito transparente. Top. Muito transparente, não é isso. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui pro brasileiro é o seguinte: tem uma goiana, com muito orgulho, representando vocês. E eu espero um dia estar representando onde? No parlamento, por que não? Você não pode ir lá? Posso. Inclusive, eu estarei lá com o nosso MP esse mês. Fui convidada para tomar um chá com ele no parlamento. Mas tu ou a galera toda? Eu. Só tu? Eu. Né, pra gente alinhar algumas coisas que ele pode estar me ajudando para expandir a questão da comunidade. Eu tenho já algumas reivindicações a ser feita, entendeu? Eu tenho várias, mas o que ele tinha que dar de visto para quem investe aqui, o país é burro pra caralho. Exatamente. Isso aí é uma coisa migratória, é muito né? burro, porra. Fala pro cara assim, ó. Você entrou ilegal aqui, você tem 10 anos, 5 anos, mas você tem que gastar aqui. Isso, investe aqui. Irmão, imagina essa galera vindo, você faz 5 aninhos, o cara pega, em vez de mandar o dinheiro pro Brasil, aplica no negócio. Exatamente. O negócio dele ficou rentável, em 5 anos, ele ganha o direito de morar aqui. Exatamente. Então, mas eu acho que essa coisa depois do tiro no pé que eles fizeram com o Brexit, eu acho que tá vamos dizer que está começando a ter uma visão. Por quê? E é por isso que essa hora é agora de nós podemos posicionar. Eu cheguei num período lá na minha cidade que eu falei, eu preciso estar no meio desse povo aí que eu quero entender, eu quero saber. Porque eu pago taxas altíssimas. Meu marido é self-employed, paga taxas altas. Então, e aí eu vou ficar só aqui? Entendeu? Então, estou muito feliz, Guilherme, com esse meu novo papel na sociedade, que é um papel na sociedade, é um marco para a sociedade. Ter uma brasileira na política, né? Mulher. Então, eu sou muito orgulhosa e isso vem devido desse trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos. Tá? Não é uma coisa que aconteceu. Ao longo dos anos. E muito feliz com que o futuro, né? Muito animada com o que o futuro vai me trazer. Estou fazendo conexões fantásticas com senadores, que é considerado senadores que estão no parlamento, né, os parlamentares. Na minha cidade, nós temos 2 parlamentares que são senadores, que é a Heidi e o Will, que são pessoas que já fazem parte do meu ciclo de amizade. Então, eu já fico muito feliz de estar conectando com pessoas que vai trazer informações para nós da comunidade brasileira. Aprenderam, né, galera? Tem que estar aí parado sem falar nada. Mas tem que falar inglês. Meu amigo, você tá na Inglaterra, tem que falar inglês. Pensa assim. Não, tem que falar inglês. Não, é difícil, né? Gostou de participar? Eu adorei. Legal? Muito obrigada pela participação. Tá? Eu fico muito feliz e estou sempre à disposição. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, Vanessa Bentley Oficial, tá? Oficial em inglês ou em português? Oficial, e eu acho que é em... Tem quantos F? Um F só? É português. Vanessa Bentley Oficial, Não é official, não. Mas é você já devia ter dito aqui só pra
pessoas sabem inglês. Né? Poderia ter feito. Mas tem um Bentley que é inglês, né? Pra dar uma. Bentley é chique, moleque. Dá uma. Tu tinha que ter um Bentley. Né? Eu vou ter um Bentley, É isso aí. gente. Eu falei pro meu marido, você me deu o nome, agora você tem que me dar o Bentley, né? Tá faltando a parte boa desse Bentley, esse meu amigo. Bentley não tá Bora, me dando cadê? muita coisa. Cadê a chave? Então, me segue lá nas redes sociais. Outra coisa, fazer o meu jabá, né? Pra quem não me conhece, eu sou a diretora comercial da Rádio Mais Brasil UK, a rádio e a voz da comunidade brasileira também. Então, quem quiser anunciar conosco, entre em contato comigo, porque tem vários pacotes ali que vai te dar o suporte e vai o quê? Elevar o seu business pro outro patamar. O que o Neto vai fazer de campanha política pra Vanessa? Claro, você acha que eu sou boba? Você acha que eu sou boba? Eu já liguei ali, já, como se diz, já comunhei uma coisa com a outra. Vai ser bom demais. Entendeu? Já tô ali. Tá né? em casa, né? Tá em casa. Na realidade, Guilherme, a nossa família é isso. Isso, na moça. comunicação, é isso aí. Topzera, pô. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada Foi você. muito top. E você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like. Até segunda-feira que vem. Tchau!